O que antes acontecia apenas em livrarias, clubes de leitura ou canais especializados, hoje ganha milhões de visualizações em pouco tempo e pode acontecer aí na sua casa direto do celular. Talvez você nunca tenha ouvido falar do fenômeno conhecido como as book reads, mas eu aposto que já esbarrou em algum conteúdo na internet ou então assistiu algum filme ou série inspirado em um livro de sucesso. Estou falando das comunidades que transformaram as redes sociais em verdadeiras vitrines literárias, movimentando o mercado e criando uma nova geração de leitores. Sempre tive o hábito de ler desde muito nova, assim, da adolescência, li bastante livro na época da adolescência, só que eu parei por muito tempo. Assim, que eu tô lendo direto faz uns 2 a 3 anos, mais ou menos. Coincidência ou não, o BookTok nasceu como uma subcomunidade do TikTok e explodiu em 2020 e no período pós-pandemia, quando muitos jovens buscaram refúgio nos livros. Rapidamente a tendência se espalhou para outras plataformas, como o Instagram, criando redes literárias ativas e engajadas. Eu sou da época mais ou menos ali de As Vantagens de Ser Invisível. Eles ficavam muito famosos, mas ficavam famosos no boca a boca. As pessoas iam falando umas para as outras, iam, divulgando. Com a internet isso deu um boom muito maior, porque é acessível a todo mundo e todo mundo está indicando coisa o tempo inteiro. Com essa parte de leitura eu percebi que eu comecei a ler muito mais porque tem muito mais indicação. Muita gente falando, muita gente comentando, mostrando. Hoje a hashtag BookTok já ultrapassa 350 bilhões de visualizações no mundo. No Brasil, eventos literários como a Bienal do Livro de 2023 bateram recordes de público, impulsionado por recomendações feitas na internet, encontros com influenciadores, livros virais e ações especiais das editoras. Essa nova forma de consumir e divulgar literatura não só reaproxima os jovens da leitura, como também movimenta o mercado editorial e amplia o alcance dos livros. Mas por trás de cada número existem histórias reais. São leitores que transformaram o celular em um espaço para descobrir novas narrativas, compartilhar opiniões e se sentir parte de uma comunidade. O que antes era uma prática solitária, agora é um ritual coletivo com recomendações, resenhas e desafios em tempo real. No entanto, toda a história tem outros lados, e Débora Catanante, professora de literatura do ensino médio, destaca um deles. Antes, a escola era o primeiro contato com a leitura, então eles começavam a ler textos um pouco mais difíceis, e aí eles descobriam o mundo da literatura com textos mais fáceis. Hoje está ao contrário, né? Primeiro eles descobrem a literatura mais romântica, mais simples, mais contemporânea, para na escola eles terem esse acesso à literatura clássica e aí a resistência é grande, né? Um exemplo disso é Ana Lívia. A estudante de 18 anos gosta de ler, mas ainda vê nas redes sociais uma opção mais atrativa para os momentos de lazer. Óbvio que nas redes sociais influencia muito, porque no TikTok hoje em dia todo mundo fala de algum livro, aí você acaba ficando interessado. Comecei a ler mais, só que aí fui parando. A gente fica mais nas redes sociais, a gente acaba esquecendo de ler. Aí quando a gente vai ler, chega alguma notificação no celular, você vai pro celular. Eles querem tudo muito rápido. Quando você vai falar de uma obra, por exemplo, clássica, e você prepara um slide, e você falou que você vai passar ali 40 minutos falando sobre aquilo, eles pensam, poxa, eu posso ver um vídeo no TikTok de 2 minutos, pronto, dá um tempo. Os jovens leem o que está na internet. Às vezes olho assim, eu falo, nossa, eu vou ler porque eu vi indicação. Teve um livro que eu vi no TikTok e aí eu comecei a ler ele. Comprei porque justamente muita gente falando sobre ele. Mas o que eles estão lendo e como escolhem o que ler são perguntas que movimentam o mercado editorial e as salas de aula. Tem várias questões quando a gente traz romances adolescentes que nós podemos discutir, né? Como sexualidade, inclusão, preconceito, mas parece que o que interessa é quando o livro é romântico demais ou quando tem um sofrimento ali, né? Uma dificuldade. As recomendações literárias sempre existiram, mas com as redes sociais essa ponte entre o livro e o leitor ganhou uma nova linguagem. É essa proximidade que faz com que milhares de jovens se sintam parte de uma conversa, e não apenas espectadores. O jornalista ele vai mais aquela parte mais crítica, mais uns livros mais intelectuais, eles vão ver mais a parte da escrita também. E o influenciador digital vai mais pela história, mas tipo, ai gente, esse livro aqui é fofinho, conta tal coisa. Eu já procurei algumas críticas literárias de alguns livros, mas nunca fui muito a fundo nesse lado. Então, boa parte das indicações que eu vejo são de influenciadores. Os influenciadores falam a língua, né, dos adolescentes, dos jovens. O jeito de falar, a forma, né, de se expressar, a linguagem coloquial, a linguagem das redes sociais, de ser rápido, né, dinâmico, atrai muito mais o público, eles vão se interessar. Então, para esse público específico, a internet é muito melhor na divulgação do livro do que
os jornais e os críticos. O que fica evidente é que a internet não afastou todos os jovens dos livros, ela só mudou a forma como eles chegam até eles. E nesse movimento, professores, leitores e criadores encontram um ponto em comum: o desejo de continuar contando histórias, cada um à sua maneira, conectando o que veio antes com o que está por vir. Antes eu lia mais, eu ter aquela sensação de você estar lendo um livro e aí você, sabe, se sente imersa na história. E aí, hoje em dia acaba que não leio tanto, mas eu sinto muita falta. Então, acho importante os professores se atualizarem também para a gente tentar fazer essa relação e trazer eles para isso, para ver o que veio antes dos livros que eles gostam, que tenha o mesmo perfil, né, as mesmas características. Então, acho que hoje os professores têm que estar nas redes sociais, sim, têm que consumir conteúdo, porque senão a gente para no tempo e eles seguem sozinhos. E é importante esse auxílio da escola, até para ajudá-los nesse momento a desenvolver uma leitura crítica. Muita gente acreditava, né, que a leitura em si ia diminuir com a época da internet. Só que a internet mostrou que, com essas indicações, com a galera falando muito, isso influencia pessoas pelo lado positivo também. No fim, o BookTok não é sobre algoritmos ou curtidas, e sim sobre conexões entre leitores, histórias e gerações. E se antes as estantes definiam quem lia, hoje são as telas que continuam virando páginas. No próximo episódio, a gente entende melhor como essas pontes são construídas e quem são os mediadores que dão voz a essa nova geração de leitores.